E aí, galera, beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui. Hoje a gente está recebendo o grande Diego, especialista em inteligência artificial, cara, brotherzaço, que vai trabalhar aqui com a gente alguns temas interessantes, né? O Diego, ele consultor da Galvanizer, né? Analista em GRC, trabalha um pouquinho aí com um pouco de inteligência, desenvolvimento de scripts e faz o desenvolvimento de soluções que agreguem resultado e que agreguem valor às empresas aí onde ele presta consultoria, né? Então vai ser bem interessante, convido vocês a compartilharem aí com a gente, compartilharem com seus amigos, tragam essas soluções aqui para a gente, que vai ser uma discussão bem interessante. Não é não, Diego? Isso aí, agradeço aí em primeiro lugar a todos vocês que estão participando da live. É um grande prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E agradecer aí ao Wanderson, também um brother aí, acompanhando aí já numa série de lives. A gente conversa bastante e realmente é muito interessante o tema. Tá? Só complementando aí um pouco o que ele falou, né? Eu já trabalho há 15 anos com informática e sempre tive essa interação pela área de informática, né? E no ano de 2020 surgiram algumas situações que eu tive que entrar na área de inteligência artificial. E aí, estudando bastante, né? A gente sempre conversando sobre isso, sempre compartilhando com o Wanderson ali o que estava acontecendo, né? No cenário de inteligência artificial. Ele propôs aí o convite para fazer a live de inteligência artificial. E aqui estamos. Porque não pode ficar retendo esse conhecimento, né, cara? Assim, a gente tem que pegar esse conhecimento aí e compartilhar com a galera. A gente, Exatamente. a gente cresceu e a gente aprendeu com conhecimentos compartilhados, então a gente precisa também desenvolver e trazer mais pessoas, né? E levar esse conhecimento aí quanto mais longe for, né? Então, cara, primeiramente quero agradecer aí a estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento, compartilhando a expertise, que é um tema realmente diferencial, né? E a gente sabe da importância e da necessidade disso. Então, cara, obrigado aí pelo teu tempo, estar aqui com a gente, tá? Que é isso, cara. Eu que agradeço aí. Um grande prazer aí compartilhar isso, utilizando aí o seu canal aí para atingir a sociedade, né? Acho que é um tema aí que está em alta. Legal, cara. E esse lance de IA, cara, inteligência artificial, como é que surgiu esse tema, esse conceito? O que é isso, inteligência artificial? Bora explicar um pouquinho aí. Cara, beleza. Assim, a inteligência artificial ela surgiu há muito tempo, né? No Egito já se falava, né? De pegar máquinas e substituir esses, né? Colocar as máquinas para trabalhar lá no lugar dos seres humanos, né? Mas de fato, assim, o que a gente tem na nossa era aí de informática, né? Em 1950, né? O Alan Turing fez lá o teste do Turing lá, onde tinham 3 salas. Uma dessas salas tinha uma pessoa, na outra sala tinha uma outra pessoa e na terceira sala tinha um robô. E aí a intenção era que a pessoa da primeira sala descobrisse, né, quem era o robô, se era que estava na sala B ou na sala C. E todo mundo achava que era muito fácil, né? Mas a inteligência artificial nesse ponto já começava a imitar o ser humano, né? Demorando para responder, errando frases, se contradizendo. Então, era muito difícil assim para as pessoas terem naquele tempo acertarem, né? Quem era a máquina ou não. Mas surgiu mesmo em 1956, quando o John McCarthy ele abriu um evento de inteligência artificial no projeto de verão dos Estados Unidos. Então, daquele tempo para cá, a gente começou a ver realmente inteligência artificial surgir. Né? E aí, em 65, surgiu o primeiro chatbot, que era um psicoterapeuta, né? Então já começou a trabalhar um pouco a fundo a inteligência artificial. Em 87, a gente já teve uma van da Mercedes com 2 câmeras, né? Percorreu 20 quilômetros ao longo de uma rodovia na Alemanha, né? A mais de 100 quilômetros por hora.
Então, assim, a gente começa a ver aqui que, assim, não é de agora que o negócio surgiu, né? Em 87 não tinha nem nascido. E em 89, nos Estados Unidos, teve também o primeiro carro que percorreu lá a costa leste lá dos Estados Unidos, também com inteligência artificial. E aí a gente teve alguns marcos, né? Em 2004, foi realizada a DARPA Grand Challenge, que foi uma corrida de carros robôs no deserto de Mojave. E ali surgiu, na verdade, esse conceito de carros autônomos que nós temos hoje. Então, lá em Certo. 2004, começou a startar isso. Em 2012 surgiu a Deep Learning, né, que é o conhecimento aí de faces, vídeos, né, fotos. Então, em 2016 a gente teve um acontecimento bem interessante, que foi o AlphaGo. Quem não conhece aí, tem um jogo chamado Go. E aqui tem uma particularidade da inteligência artificial. No primeiro momento, eles criaram o AlphaGo passando as regras do jogo. E aí, em 15 dias, ele já estava expert em inteligência artificial, já conseguia se virar. Só que no segundo momento, que foi esse que foi vencido o Kenji, que é o melhor do mundo, o ser humano, o melhor ser humano no mundo que joga esse jogo, não foi fornecido nenhum dado para a inteligência artificial. Simplesmente começaram a jogar com ela, ela foi aprendendo as regras, e aí em 40 dias ela já estava dominando ali, conseguiu vencer o melhor ser humano que joga isso no planeta Terra. O E aí AlphaGo. surgiu algumas preocupações, cara. Aqui a gente já começa a ver que, assim, cara, se a inteligência artificial fez tudo isso, o que que vem pela frente, né? E aí o medo das pessoas disso passar por cima, né? Cara, será que vai acabar com a humanidade? O que que vai acontecer com a inteligência artificial? Ah, E só para a gente saber, em 1950, o Isaac Asimov, ele escreveu um livro chamado Eu, Robô. Não sei se você já viu esse filme, né? O Eu, tem um Robô. filme, né? Um filme famosão aí sobre o Eu, Robô, que na época que foi lançado foi uma preocupação, né? Exatamente. E lá em 1950, o Isaac Asimov ele já listava as 3 leis da robótica, que era a lei número um: o robô não pode ferir um ser humano e nem por inação permitir que o ser humano seja ferido. Lei número 2: o robô deve obedecer às ordens dadas por humanos, exceto quando tais ordens conflitarem a primeira lei. E a lei número 3, que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que isso não conflite com a primeira e a segunda lei. Então, essas 3 leis, que a gente consegue ver muito bem no desenrolar daquele filme, O Robô, né, já foi tirado aqui muitas coisas do livro e trago naquela parte do robô. Exceto outras, né? A Coliseu no Espaço, né? Tem vários filmes que tratam aí questão de inteligência artificial. E aí, mas aí essas leis, como que o robô, como que a inteligência, ela vai tratar essas leis? Ela vai especificar, ela vai trabalhar. Como que funciona isso? Essas são ações que aí a gente, dentro da inteligência artificial, quando se vai tomar uma ação, existe uma regra especificada. Então, a máquina ela começa a entender isso faz parte de um raciocínio. É o cenário que a gente tem de Deus, né? Ou acreditar em algo que esteja acima de todas as coisas. Isso vai ser o Certo. sentimento da máquina, né? O princípio ali. Então, ela, no momento, ela já está entendendo que está errado em atacar um ser humano, né? Seria aí para nós a intenção de querer destruir um Deus, né? Isso não, a gente sabe que a gente não tem capacidade de fazer isso num cenário religioso, né? Ah. Mas, beleza. Aí existem essas 3 leis aí, mas aí dentro dessas 3 leis, como é que funciona? é, Como é que ela entende o que é o ferir? Ou, aliás, o que é o não ferir, né? Porque é um conceito importante. Se eu tenho a lei e eu preciso respeitar essa lei, como é que eu faço para que ela entenda que o que não é ferir? Como que ela aprende isso? Como que é esse Então, processo de aprendizado? a inteligência artificial ela é baseada em dados. Tá? Então, Certo. assim, a gente precisa munir a máquina de várias informações. Quando ela está munida de informações, ela vai saber algumas coisas, como por exemplo,
ela tem um conhecimento de que se um ser humano for atingido por um carro, ou a força daquela máquina apertar o braço de um ser humano, ou o ser humano for atingido em algum membro que seja importante, isso vai acarretar um perigo ao ser humano. Certo. Então, isso que a gente está falando, para a gente que é acostumado em código, eu não consigo chegar lá e desenhar um código, escrever um código na máquina. Isso aí eu preciso fornecer dados e o algoritmo ele vai entender e fazer a evolução desse entendimento. Então, a gente precisa fornecer essas informações para as máquinas de modo que elas compreendam que, olha, eu tenho que proteger um ser humano. O que é o ser humano e quais são as fragilidades de um ser humano? Quando ela consegue compreender isso, nós temos aí o cenário que a máquina consegue proteger um ser humano. Certo. Beleza. Deixa eu só dar uma pausa aqui, cara, que a galera tá falando que tá sem áudio. Só para eu Opa, vamos confirmar lá. aqui, rapidão. Cara, tu estava falando sobre o processo de identificar que a inteligência artificial ela faz a tradução e identifica e faz o desenvolvimento aí dessa estrutura, né, de aprendizado, de desenvolvimento. Legal, mas a inteligência artificial em si, conceitualmente, o que é? Conceitualmente, cara, a gente divide a inteligência artificial em três camadas, né? De fato, ela é um conjunto de tecnologias, aí ela vai abranger, ela vai trabalhar nas máquinas e fazer com que as máquinas percebam, compreendam, aprendam, né, por conta própria. Mas para isso, ela precisa identificar padrões nos dados e aí ela trabalha em cima desses padrões. Por isso, quando a gente fala que é uma inteligência artificial e ela acerta ali, ela tem um desenvolvimento melhor do que o ser humano, é por isso, ela está trabalhando em cima de dados. Então, é uma tendência que está acontecendo das empresas agora estarem orientadas a dados e aí usar a inteligência artificial para melhorar essa tomada de decisão. Então, alguns serviços de inteligência artificial já estão fazendo esse papel. Tá? Mas a inteligência artificial mesmo ela é dividida em três partes. A gente tem a parte de neurônios, né, artificiais, que é a parte da deep learning. Então a gente tem uma estrutura mais robusta. Por quê? A deep learning já é uma parte que vai trabalhar áudios, imagens, vídeos. Então é uma questão que, por exemplo, o YouTube utiliza. O YouTube utiliza uma legenda automática. Então, se você pedir lá no YouTube para gerar uma legenda, aquela legenda em momento nenhum ela está escrita. Então, ele está sendo gerado conforme a pessoa está falando e ele capta o áudio e transforma esse áudio em um texto. Tem essa parte. A machine learning, ela já é uma outra parte que é o aprendizado a partir de dados. Entendemos que a deep learning, que trabalha áudios e imagens, a gente não tem como tabular esses dados. Eu não consigo pegar uma imagem e colocar em uma tabela, num vídeo, colocar numa tabela do Excel dizendo, essa informação eu quero, né, ligar ela com outra informação. Já na machine learning eu consigo fazer isso. A machine learning ela vai aprender a partir aí dos seus dados de Excel, eu consigo passar uma tabela em Excel para o machine learning e ela começa a desenvolver esse aprendizado em cima desses dados. Então a gente já vê que é um dado estruturado, né? Eu consigo fazer ligação com essa informação. E a inteligência artificial Tá. ela faz uso também dessas duas estruturas, do deep learning e da machine learning. Então, a inteligência artificial hoje, ela está em um patamar que a gente chama de IA especializada, que é uma inteligência artificial que é focada em um único objetivo. Então, pegando um exemplo dos carros autônomos, a gente tem uma inteligência artificial especializada para carros autônomos. Se você tira a estrutura... Ok. Beleza, a galera que está aqui no YouTube está funcionando, então vamos avançando aqui, tá, cara? Então, desculpa aí, tu estava explicando sobre os três tipos de inteligência, e aí, nesses três tipos, o processo de aprendizagem, o processo de recompensa,
o processo de áudio, machine learning. Ok, vamos só fechar esse raciocínio aí, cara. Ok, tranquilo. A gente falou de IA, né? A gente tem a IA especializada hoje, que é onde eu estava. Assim, se a gente tem lá a inteligência artificial de um carro autônomo, a gente tira essa inteligência e coloca em uma moto ou em um avião, não vai funcionar, porque ela é uma IA especializada para carros autônomos. Existe um outro tipo de inteligência artificial que é a classificação. Então, a classificação, a teoria dela é a capacidade de aprender e atuar em todas as áreas, ultrapassando a capacidade do ser humano por completo. Só tem um problema, né? Essa classificação ela não existe ainda. A gente está engatinhando para chegar nela. Então, essa preocupação que as pessoas têm, poxa, a inteligência artificial vai dominar o mundo, que vão tomar conta de tudo, mais uma vez, não é por aí. Tá? A gente vê que surgiu em 1956, nós estamos em 2020 e a gente evoluiu muito pouco até agora. Eu sei que existem coisas mirabolantes, mas assim, se a gente botar uma curva de evolução, né, nós poderíamos estar anos-luz, tá? Mas não chegou ainda e esse medo, eu acredito que é um medo um pouco exagerado das pessoas. Entendi. Mas, assim, esse medo exagerado, ele faz, em parte, ele faz sentido, né? Se eu coloco o processo de inteligência artificial aí para que as pessoas, de forma que ele aprenda sozinho, e aí a gente sabe que o processo do ser humano, às vezes a gente tem algumas dificuldades aí nesse sentido. Isso quer dizer que ele pode aprender algumas coisas também ruins, né? Sim, tiveram empresas que geraram, né, como é que eu vou chamar, bots de inteligência artificial e liberaram para o pessoal. Então, assim, olha, conversem com esses bots e vamos ver o que, que vai acontecer. E, infelizmente, né, aqui no Brasil foi desligado uma semana depois, porque o bot simplesmente se referenciava às pessoas como palavrões, né, palavrões de baixo escalão, assim, ficou muito bagunçado o bot. Em uma semana o pessoal conseguiu detonar com inteligência, porque eles já começavam, e começou esse processo de zoeira, né, do Brasil, de olha, robozinho burro, não sei o que lá, tal, e aí ele começou a atribuir isso para as pessoas também. Então, desligaram. E aí a gente vê uma preocupação que eu enxergo, que talvez a sociedade não esteja ainda preparada para receber a inteligência artificial e saber lidar com ela de uma maneira saudável. A gente vê a questão também, o Facebook fez um teste, né, entre três máquinas, né, criar um novo modelo de criptografia de dados entre duas máquinas, tal que uma terceira máquina não conseguisse interferir nisso. E aí ficou num processo tão bom que eles tiveram que desligar também. Então, o que você está falando faz sentido, mas aí a gente está vendo que tanto esse bot que aprendeu a conversar, quanto a máquina que criou o protocolo de criptografia, é uma inteligência artificial especializada. Então, a gente tem áreas que nós vamos ficar especializados mesmo. A inteligência artificial ela vai dar conta de todo aquele processo, mas ela é especializada naquilo ali. A gente só não pode, por exemplo, gerar uma inteligência artificial e a gente achar um modelo no mercado, alguma coisa que coloque em uma situação que vá colocar a gente em risco, né? E aí tem que evoluir muito para chegar nesse nível, né? De colocar uma pessoa em risco ou uma sociedade em risco. O que nós temos hoje é o que sempre existiu, a questão de fraudes, né? A questão de privacidade, que alguns modelos ainda usam, né? E a tecnologia, ela trabalha dos dois lados, né? Infelizmente. Então, a inteligência artificial, de modo geral, em laboratórios, em desenvolvimentos de pesquisa, ela é voltada para o lado do bem. Mas existem, sim, aí outras partes, né, que trabalham no modo contrário. Entendi. Mas aí, na hora que ele está trabalhando nesse modo contrário aí, a gente faz com que... Existem algumas possibilidades da gente identificar e tentar evitar isso? Como que a ciência tá atento a isso, a esse desenvolvimento e chegar lá, pô, eu vou desligar o robô, vou desligar a máquina? Evandro, essa questão hoje são aqueles princípios básicos, né? Ter um Ah, antivírus em casa, antivírus instalado, né? Prestar atenção nesses padrões de golpes que são aplicados, porque são normalmente coisas que tentam surpreender o usuário.
né? Então, a gente tem algumas questões, por quê? O que que a inteligência artificial precisa? De dados. Então, Certo. mesmo que ela seja uma inteligência artificial voltada para o lado, vamos chamar o lado negro da história, ela vai precisar de dados para trabalhar. Então, se a Hum. pessoa fornecer os dados, ela vai conseguir chegar do outro lado. Então, é uma questão até de ética dos seus dados, aonde que eles estão chegando, para quem que você compartilha seus dados, como que você está fazendo isso, porque as pessoas hoje não têm muita preocupação. A gente vê a questão de redes sociais, aí, compartilhamento de imagens, de posts, de várias coisas, as pessoas elas não fazem um filtro disso, né? Eu tenho observado muito isso. A criança nasceu, o pessoal já sai publicando no Facebook, em tudo quanto é de coisa, foto da criança que eu estou fazendo isso, vou levar para tal lugar, vou levar para tal lugar. E isso é perigoso, né? Não só voltando Não um pode pouquinho. fazer isso não, cara. Não é ideal, né? Eu nunca fiz isso, né? Tenho um filho pequeno em casa e sempre guardo aí essa premissa aí, que é complicado. Tem Hum. sites aí né? A gente já entra um pouquinho no contexto, né, adulto, né? Que assim, as meninas costumam publicar fotos assim mais sensuais e existem machine learnings aí rodando, né? Deep learnings rodando que vão identificar essas fotos sensuais e vão direcionar para alguém utilizar de má fé, né? Então, às Certo. vezes, as pessoas ficam sabendo de coisas que, não, mas eu não fiz. Mas alguém fez isso acontecer em algum momento. Então, Pô, isso legal. Então, uma pegada assim, perigosa. eu tenho que voltar àquele conceito da engenharia social, então, né? A gente tem que ter atenção e tem que ter cuidado ali para que, na verdade, o ataque ele só acontece se eu permitir. E como é que eu estou permitindo esse ataque? Em algum momento, eu disponibilizei. Né? No momento em que eu falo onde que eu moro, onde é que eu falo, onde que minha filha estuda, e assim sucessivamente. Né? Então, isso é um insumo para que a máquina comece a aprender. Isso, exatamente. Você falou um ponto certo. Aquela engenharia social de antigamente, que era caçar o lixo, né, do alvo, né, vasculhar o lixo, achar as revistas que eles liam, né, o que estava acontecendo, e aí você se aproximava e já sabia o assunto certo para puxar, né, fazia uma amizade ali de 6 anos com uma pessoa para depois aplicar um golpe no banco, né, gerente do banco. Ah, Isso teve uma vida reduzida, né? Hoje um algoritmo consegue acessar, por exemplo, o Facebook, vasculhar a sua vida inteira e gerar ali em alguns minutos um resumo do seu perfil, né? E entendi. aí eu até, assim, costumo perguntar para as pessoas, né? Assim, o que que o Facebook ele poderia dizer sobre você, mano? Tudo que você publica, fotos, vídeos, comentários, aonde você vai, da onde você tira foto, as outras plataformas que você faz login via, por exemplo, o Facebook, a gente está utilizando uma plataforma aqui como exemplo, né? Imagine Certo. o que a ferramenta poderia falar sobre você, só com essa informação que você está fornecendo para ela. Às vezes a gente vai ali no Google, né? E aí você faz o mapeamento e pede para ver o histórico, né? Você fica, às vezes, abismado assim, com a quantidade de informação que ele guarda só dos locais onde a gente visita e a quantidade de vezes que a gente visita esse local. Então, se tem um robô, se tem uma máquina ali, o bicho pega, né? Fica estranho, fica complicado essa situação. Então, aí vem uma pergunta assim: qual é o valor que esses dados têm, né? Como que eu consigo tangibilizar o valor que eu estou disponibilizando para essas empresas trabalharem com esses dados para me oferecer serviços ou me oferecer produtos? Como é que a gente contabiliza isso, cara? Como é que a gente mensura, né? Os dados, esses dados que a gente gera, tem valor? Cara, tem muito valor. Um exemplo disso é qualquer organização que você conheça, tire os dados dela. O Hum, que vai ser dessa organização, dessa empresa? certo. Sem informação. Ela não consegue tomar mais nenhuma decisão. Então, essa é a importância. Qualquer empresa que você conheça, ela trabalha com base de dados. E isso é uma coisa importante. Tá?
Só para a gente fazer alguns exemplos básicos aqui. E quando a gente fala em preço, né, isso tem valor. E às vezes o valor ele é muito mais alto do que o dinheiro, né? Um exemplo desse valor de dados que a gente fornece, foi lançado um aplicativo, né, um tempo atrás, que você tirava foto e ele envelhecia, né, as pessoas. Então eles tiveram Eu um queria problema chegar com nesse isso. exemplo, cara. Ou vai continuar esse exemplo aí, é muito interessante, porque foi febre, cara. Foi Muita febre. gente fazia isso e simplesmente chegava lá traduzindo, fazendo. Pô, olha só que legal, olha só que bonitinho, então. E aí, explica isso aí, velho. Muito doido esse exemplo. Vai lá. Então, como é que funciona por trás, né? Foi desenvolvido todo um algoritmo, né, o processo de inteligência artificial para projetar, envelhecer as pessoas. Ah, Só que aí a equipe tinha um problema. Como é que a gente vai arranjar milhões de dados para testar essa inteligência artificial e ter certeza que ela está ok? Vamos divulgar esse aplicativo de graça, a pessoa instala, começa a testar e a gente tem milhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Ok, de graça o dado, né? Dado praticamente instantâneo ali de várias pessoas. E aí tem outro cenário. Ok, eles estão fazendo, mas como é que a gente vai saber que isso está certo? Como é que a gente vai ter o feedback dessas pessoas, né? A gente não pode chegar lá e falar, ó, estamos treinando uma rede neural aqui para fazer envelhecimento de pessoas. O que você achou da foto que você tirou no dia tal, na posição tal? Não dava. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram um algoritmo de PLN, né, que é uma programação de linguagem natural, onde certo. ele ia ler os comentários que estavam publicados lá na linha do tempo do Facebook, dessa página, e aí é um algoritmo de análise de sentimentos. Então, através dessa análise de sentimentos, eles já conseguiam saber, ó, foi legal, não foi, essa aqui ficou ok, não ficou ok. E aí eles fazem os hiperajustes, né, na inteligência a fim de melhorar esse quadro, até o momento que você tem isso pronto. Estando pronto, quanto vale isso para uma empresa especializada em localizar pessoas desaparecidas? Então, a criança desapareceu quando ela tinha 10 anos de idade. Como é que está a face dessa criança hoje? Olha, eu tenho uma base aqui especializada em envelhecimento, testada com 98%, 99% de precisão. Só precisa pegar a foto dessa pessoa e colocar aqui. A gente faz o processo de envelhecimento. Quanto vale isso? Caramba. Não tem um valor, né? A gente não consegue mensurar isso, da importância Pesado desses isso, né, dados. cara? Exato? E aí a Preocupante. gente vai, cara, a gente vai além. Tem muitas. A gente fornece dados de graça a todo momento. Né? Hum, E se você for ver o Google Fotos, que também tem uma plataforma gratuita para armazenamento de fotos e vídeos, por que hum. que ele deixa o armazenamento gratuito? Justamente para a gente utilizar o backup lá, deixar a foto, deixar o vídeo, e eles testarem algoritmos em cima disso e retornar algumas coisas. Por exemplo, eu recebo do Google Fotos umas montagens automáticas, um processo de edição de fotos automática. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês entrarem lá no Google Fotos e digitar lá, por exemplo, cachorro, abraço, computador, ele vai buscar essas palavras dentro das imagens que você está utilizando. E aí não Tá precisa estar certo. escrito cachorro na imagem. Precisa Ah, ter um cachorro. E aí ele vai localizar essa imagem. Então é algo que assim, a gente vê que está começando a fazer muito uso dos dados, né? é. E, E assim, é interessante porque ele oferece um serviço que para a gente é legal. Olha o que aconteceu com você sei lá, o ano passado, há um ano atrás, há 2 anos, há 3 anos. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a receber proposta do Google Fotos de vídeos, né, de animações sequenciais e cronológicas históricas de fotos da minha filha, por exemplo. Né? Então ele pegou 5, 7, sei lá, 10 anos e ele está trazendo isso de uma forma histórica, pegou momentos importantes, momentos onde tinha marcado estrelinha, gostei, e gerou um filme e colocou. Olha a frase que ele colocou. Olha como eles crescem. Cara, isso é doido. Ele pegou os momentos dela quando eu era pequenininha e foi montando o crescimento.
e montou uma história ali, né, cara? Exatamente. Então, assim, a gente não para, né, por aí. Esse aqui é um pedacinho que a gente está começando a inteligência artificial a trabalhar e que deu certo. O Google Fotos, para a gente saber, ele continua por causa dessa questão de aprendizagem, né, de máquina, mas ele já está pensando em ser descontinuado pelo Google, né, já é um produto muito antigo. Hum. Mas se a gente for pensar, existem cenários. Foi feita uma pesquisa uma vez em que foi fazer uma propaganda de um carro. E aí contrataram uma equipe de marketing e falou, ó, vamos fazer, cara, deem o sangue de vocês. Esse vai ser a melhor propaganda que vocês vão fazer na vida de vocês. E do outro lado, tinha uma inteligência artificial, em que por trás eles fizeram pesquisas na sociedade, olha, qual a cor que você mais gosta do carro? Como que um carro tem que ser vendido para você? O que que você, né, quais são suas preferências? E aí começa o embate. Uma equipe estava fazendo no escuro essa propaganda, sem saber da competição com o machine learning, com a inteligência artificial. E aí foi publicados 2 vídeos no final para a população. E a Hum. pergunta era: qual dos 2 vídeos foi feito por um ser humano? Qual dos dois vídeos foi feito por um ser humano? Exatamente. 80% votou e falou que o vídeo que foi feito pela inteligência artificial era o vídeo que tinha sido feito pelos humanos. Caramba. Simplesmente porque existiam dados. Sabia qual era a cor do carro, sabia o ambiente, sabia o que chama a atenção para você em um carro. Isso sabia. Aquela equipe de marketing, por mais que eles entendam de software, de fazer propaganda, de como atingir o público-alvo, eles não tinham essa informação de cor de carro que mais chama a atenção, de momento, daquela situação, de repente, daquela cidade onde foi feita a pesquisa, o que a população sabia daquilo. Então foi bem dinâmico, vamos dizer, o cenário. Então, a gente gera um perigo nesse armazenamento de dados e torna esses dados um pouco radioativos, né, cara? Então, como que a gente faz para proteger isso aí? Como que a sociedade está se movimentando para proteger esses dados de forma a gente não ter não deixar esses dados radioativos, vamos assim dizer? Isso, você falou um cenário bem importante, né? Muitos estudiosos falam que os dados são um novo petróleo. O mercado dos dados é o que vai mover daqui para frente o mercado, né? Mas também tem essa questão do radioativo. Dados geram dinheiro, muito dinheiro, Certo. mas eles podem ser radioativos. Então, assim, as empresas têm que se preocupar em ficar com os dados que elas precisam e não com todos os dados que elas querem. E nesse cenário, a gente entra no LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma iniciativa que está vindo da Europa, né, e vai ser implementada no Brasil. Teve a votação, se eu não me engano, ontem, anteontem, e isso foi prorrogado para agosto de 2021, a implementação dessa lei, LGPD. LGPD, que é a Lei Ah, Geral de Proteção de Dados. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem várias, né, diretrizes ali para proteger os dados, mas o principal objetivo é garantir que as empresas fiquem exatamente com os dados que elas precisam. Os dados que elas não precisam, isso tem que, de alguma forma, ser descartado. Então, o que acontece? Eu sou titular de um dado, você é titular dos seus dados. Essa Lei Geral de Proteção dos Dados vai permitir com que eu ou você chegue em qualquer estabelecimento que esteja usando os nossos dados e fale, olha, eu não quero que você utilize meus dados. Você pode fazer exclusão e o estabelecimento vai ter um prazo para realizar essa exclusão. Quem controla isso por trás é a agência nacional. Existe uma agência, né, com 27 diretrizes, né, até hoje que eu saiba só foram 2 pessoas indicadas, então a gente só tem 2 papéis ocupando lá, mas a multa para quem desobedecer pode chegar a 50 milhões de reais por infração ou 2% do valor do faturamento do período passado, né? Ou seja, do ano passado faturou 2%, entra como multa. Então a questão é muito pesada, a gente não pensa ainda que vai ser assim implementado e já vai começar a seguir em toda uma metodologia de aplicação. Então eu espero que eles apliquem isso moderando as empresas, né? Porque para você aplicar isso
no tiozinho do cachorro-quente, que pede para você preencher uma ficha, para de repente ele ter um controle de qual o cachorro-quente que ele deve fazer mais ou menos, e de repente o cara receber uma multa de 50 milhões de reais, não faz sentido. Diferente de uma multinacional receber uma multa dessas, ela consegue, né, fazer um bate-pronto. Então, para a sociedade, isso vai ficar transparente, porque no futuro, empresas que têm os seus dados, que tiveram os seus dados vazados, e ela não tomou uma providência para corrigir, essas empresas vão entrar para uma lista negra. Então, você consegue acessar essa lista negra, né, no futuro e analisar isso. Ah, eu vou fazer o contrato de uma internet aqui para casa. Deixa eu verificar se essa empresa está ok com a LGPD. Então, se ela estiver lá marcada como na lista negra, você já sabe que ela está propício a ter vazamento de dados e ela não tomou nenhuma iniciativa para corrigir isso. A gente tem que ver como que isso vai ser aplicado. Tem que ser de um jeito bem tranquilo, porque a gente entende que o padrão do Brasil das empresas aqui, a maioria das pessoas não tem estrutura, né, de caixa para bancar uma multa dessa. E a preocupação ela é muito grande, porque eu não consigo resolver isso do dia para a noite. Consigo excluir os dados, retirar, te dar uma cópia dos dados, isso definitivamente é algo bem complexo de ser feito. Então, dentro da LGPD, por exemplo, eu consigo definir dentro de... Eu tenho um órgão, e aí esse órgão ele determina os procedimentos, os processos em que vão ser armazenados, vão ser guardados, e como que esses dados nessas empresas vão ser tratados. É isso, e eu posso ainda definir o que eu quero e o que eu não quero que essa empresa armazene sobre mim. Como que a empresa vai saber, ou como que eu vou definir o que a empresa pode armazenar de mim, cara? Ok, a LGPD ela trata alguns dados sensíveis, né? E aí a gente entende dados sensíveis como qualquer informação que possa identificar uma pessoa diretamente. Então, aqui no Brasil a gente tem CPF, RG, né, data de nascimento, e aí entram outros dados, como endereço residencial, o nome da pessoa, o local de nascimento, Certo. telefone, né, localização via GPS. Então, tudo isso entra em dados sensíveis. O que justifica uma empresa manter um dado desses? E aí eu vou usar como exemplo um banco. Um banco ele vai defender o uso do CPF porque ele vai falar, olha, tem uma norma do Banco Central em que eu tenho que ter o CPF do meu cliente para realizar esse procedimento e para mostrar para o Banco Central que esse cliente está ok, em compliance, né, ou está seguindo as regras aqui dentro da organização. Então, essa é a justificativa para o banco armazenar, por exemplo, o CPF. Agora, se eu tenho uma aplicação externa e essa aplicação não tem a menor necessidade de armazenar nenhum desses dados sensíveis, ela vai ter que achar uma outra forma de justificar isso. E essa outra forma de justificar é solicitar ao proprietário, né, ao titular dos dados, uma autorização. Então, por isso que a gente vê muito falar, LGPD agora você vai ter que autorizar o uso dos seus dados. Não é bem assim. Você Certo. autoriza o uso dos dados, ok, tem meu CPF, tem meu RG, tem meu telefone, ok, mas para que esses dados estão sendo utilizados? Então, esses dados eles podem ser utilizados para fazer um processo, e depois que esse processo estiver concluído, esses dados eles têm que ser excluídos. Eu não posso executar um processo de marketing e guardar lá na base de dados as suas informações, para que na próxima rodada eu use essas informações de novo. Né? Então, tem toda essa preocupação e o titular dos dados ele vai ter como ir na empresa e aí, por exemplo, chegar no banco e falar, meu crédito não foi aprovado e você tem os meus dados. Eu quero saber por que o meu crédito não foi aprovado. E aí, a explicação desses dados ele vai ter que transcrever. E aí não, lógico que ele não vai abrir o algoritmo lá e explicar logicamente, né? Olha, não foi por causa disso, por causa daquilo. Mas tem que ter uma pessoa para explicar para ele por que o processamento de dados dele não deu certo para a aprovação de um crédito, por exemplo. Legal. Então, isso é Entendi. uma segurança que está trazendo. E qual é essa preocupação? Se eu tenho uma base de um banco que é vazado com todas essas informações, essas pessoas elas ficam reféns do algoritmo que for processar esses dados. Dependendo da quantidade de informação, você vai ficar refém, você vai ser manipulado digitalmente
por esses algoritmos. Em questões de compras, de necessidades, de qualquer coisa que você vai fazer, eles conhecem tudo sobre você. Então é um peso, é difícil, né? A gente trabalhar com essa gestão desses dados. E aí, então, mas aí a lei ela já está num estágio então de implantação, né? Ela já foi aprovada, ela já foi regulamentada, e agora ela está aí dentro desse processo de implantação pelas empresas e para que o órgão competente comece a cobrar, então, né? Só um momento, vou só fechar a janela aqui, gente. Tá um barulho da moto aqui, rapidinho. Galera, se vocês estão acompanhando aí, tiverem com dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, bora colocar aqui no chat, tá? Tava desabilitado aqui a opção, mas basta vocês atualizarem aí a, a transmissão, que aí o chat vai aparecer, beleza? Então, coloquem nos comentários de vocês aí e bora explorar o Diegão aqui com as perguntas e os comentários que forem necessários, beleza? Então, cara, aí, beleza. Então, já que ela está nesse processo de implantação aí, como é que a gente vai fazer agora o uso desses cuidados e a implantação da inteligência artificial na sociedade? Como que isso está mais tangível, está mais próximo da gente, né? Beleza, a gente viu alguns em filmes, em empresas, setores militares, grandes corporações, mas no nosso dia a dia aqui, na sociedade em si, como que essa IA, quais são os exemplos que podem ser citados que tem o uso da IA mais próximo da gente? Ok, só respondendo ao nosso primeiro questionamento de implantação, tá? O modelo da LGPD, ele tem um tempo de implantação mais ou menos estimado em 12 meses. A gente pode Certo. reduzir isso para 9 meses, dependendo da estrutura da empresa, tá? Mas isso não é uma coisa, né, extremamente fácil. Envolve aí, você tem que olhar muito para o processo da empresa, isso tem que ser, você tem que treinar a equipe, tem que mudar todos os documentos da empresa, você tem que treinar os profissionais quanto à relação de Lei Geral de Proteção de Dados. E a própria CLT deve mudar em relação a essa abordagem de dados. Quando a gente fala em sociedade, tá? A aplicação da inteligência artificial depois da implementação da LGPD, aí a gente entra em algumas regras em que eu acredito que já vai ser criminalizado algumas ações de uso da LGPD em cima de alguns dados sensíveis, tá? Então, perdão, o uso da inteligência artificial em cima de alguns dados sensíveis, né? A gente tem que amadurecer esse lado, tá? Mas o uso da IA na sociedade hoje, e aí a gente falando de sociedade, nós não podemos descartar aí essa pandemia que nós estamos vivendo. Certo. Então, esse é o momento atual que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia. Bom, para o momento de pandemia, e eu acredito muito no uso da inteligência artificial nesse momento que nós estamos. Tá? Recentemente, o iOS, né, e o Android, né, a Apple e o Google se uniram para fazer alguns aplicativos de monitoramento. Né? Então, isso vai ser usado aí nos seus celulares, né? Se você usa iOS ou usa o Android, provavelmente aí, muito próximo estarão com alguns aplicativos aí monitorando algumas situações. E aí a gente tem o uso da LGPD envolvido nisso, só que aí entram algumas chaves para você entender a complexidade disso, né? Será que eu posso trafegar dados sensíveis para um órgão do governo, um órgão de pesquisa, um órgão de saúde, né? Fazer uso desses dados? Na Lei Geral de Proteção de Dados existem algumas aberturas para isso, tá? Mas isso aí eu acredito que em nível de emergência pode ser utilizado. Tá? E aí Entendi. Continua. entrando nesse ramo de inteligência artificial, daí eu começo aqui pelo, né, um dos maiores aplicativos utilizados no Brasil, que é o WhatsApp. Nós já temos uma inteligência artificial implementada no WhatsApp para a questão do coronavírus. É um programa chamado Check Corona.
Você pode testar aí na sua casa, né? Anote aí o número do WhatsApp, depois você faz alguns testes, isso é uma questão bem interessante. Tá? O DDD é o 16 9 8112 8986. Cheque Corona. Cheque Corona. Ah, DDD 16 eu vou 9. colocar aqui. Ah, Eu ok. notei. Qual é a orientação? Assim que você adicionar esse cheque Corona, você vai escrever no chat cheque Corona e vai Hum, enviar. Automaticamente você vai receber de volta as mensagens e as perguntas e você vai começar a interagir com esse cheque corona. Qual é o objetivo dele? Ele é voltado para os sintomas do corona. Então ele é um assistente virtual que vai ajudar a sociedade a identificar. Então, eu estou sentindo isso. Será que eu devo ir no hospital? Não tem nenhum médico que eu possa ligar que possa me orientar. Ou de repente a pessoa já é idosa, ela não tem essa facilidade de entender o comunicado por um jornal, ela precisa de um pouco mais de paciência. Então, esse cheque Corona serve para isso. O cheque legal. Corona ele é um desenvolvimento do Brasil, tá? Foi o Murilo Gazola, lá da USP, grande pesquisador aí que desenvolveu o cheque Corona. E nós temos uma outra evolução em cima do cheque Corona, que é o assistente de voz. Então, ele está sendo desenvolvido já para atender as pessoas não alfabetizadas, que é um outro mundo que a gente tem aqui no Brasil. Então, as pessoas que eu conheço, pessoas que usam o WhatsApp, por incrível que pareça, não sabem ler nem escrever, mas elas têm um WhatsApp, elas fazem a comunicação. E aí tem esse cenário também de pessoas que perderam a vista agora, né, a visão, então tem alguns problemas de visibilidade e não se acostumaram ainda. Então, o uso desse aplicativo vai ser bem útil. Tá? E Interessante, cara. aí, E aí nós começamos a... Tem outros exemplos aqui, né? A USP também, ela está fazendo um trabalho de probabilidade de óbito pelo Covid-19. Aqui a gente vê a questão dos dados, né? Para a questão de pesquisa, todos os dados de óbito do Covid-19 estão sendo disponibilizados para a USP. Lógico, algumas autorizações, algumas anonimações de dados. Mas qual é o objetivo dessa divulgação? Priorizar os pacientes. Então, a partir do momento que alguém foi diagnosticado com corona, começa a apresentar alguns sintomas ou algumas situações, eu consigo, a partir dessa base, definir se aquele cenário tem uma probabilidade de morte muito alta ou muito baixa. E aí eu começo a priorizar UTIs, priorizar locais onde essas pessoas vão ser atendidas. E eu não corro o risco de estar atendendo uma pessoa que, de repente, ela vai sarar de um Covid ali até naturalmente, e descarta uma pessoa que está correndo um risco de vida. Tá? O Legal, entendi. Alibaba, Não, pode beleza. falar. É que eu ia te perguntar o seguinte, dentro desses exemplos, né, dentro dessas possibilidades aí, quando a gente traduz isso em sistemas de aprendizagem, onde ele pode aprender, isso significa que eu posso também, igual a Elisa Coimbra aqui citou, o uso da inteligência artificial na educação. Então, eu posso, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para identificar quais são as competências, quais são as habilidades que determinado aluno precisa desenvolver e apresentar conteúdos direcionados para o que ele deve aprender ou que ele precisa aprender de forma mais rápida, de forma mais eficiente? Sim, eu posso. Isso é uma possibilidade da inteligência artificial e já está sendo discutido, né? Até em questão Certo. da nossa educação, né? E aí vem até um posicionamento, né? Que eu acredito assim, com a educação que tem, né? Foi projetada há 150 anos atrás e até hoje a gente vem com essa metodologia, né? Esse túnel de estudar, tirar notas boas, passar na faculdade, arranjar um estágio, um trabalho, é, almejar grandes cargos e se aposentar com 60, 65 anos de idade. Nesse novo modelo de inteligência artificial, isso vai ter que mudar um pouco. Então, nós já podemos pensar, nós temos dispositivos móveis, por que não utilizar o que o aluno vê ali, o que o aluno interage no dia a dia, e utilizar esse conhecimento como base para ensinar, como base de Hum, gerar exemplos personalizados de aprendizado. Então, poxa, o legal. aluno ele tem dificuldade em matemática, mas ele é muito bom em humanas. Por que eu não uso exemplos de humanas contextualizando em matemática e trazendo esse aluno para um ambiente?
porque esse é um dos problemas que eu vejo dentro da sala de aula. Às vezes o professor ele tem uma preocupação de passar um exemplo, mas esse exemplo ele tem que ser genérico, de tal modo que todos os alunos dentro da sala tenham um entendimento. E quando isso acontece, o aluno perde o contexto da vida dele. Aquele exemplo muitas vezes não se encaixa na vida dele. E o que se encaixaria ali, de repente que ele aprenderia de um jeito muito mais simples, não é abordado, porque a gente não trata aluno por aluno, diferente da inteligência artificial. No momento que ela identifica o seu padrão, ela vai começar a trabalhar para o aluno. É um trabalho exclusivo. Então, poxa, como é que pode? Os alunos estão dentro de uma mesma sala de aula, eles veem exemplos diferentes e todos tiram notas boas, mas poxa, é aquele exemplo, né? Ah, mas eu só sei com maçãs, né? Eu não sei com uvas, né? Pô, mas você sabe com maçãs porque maçã é a sua jogada. Uva é uma maçã de outro aluno, né? É uma jogada de outro aluno. Então a gente começa a convergir. Então existem já algumas faculdades, né, trabalhando para que isso possa acontecer, né? E aí a gente tem a Universidade de Memphis, tá? Então ela está trabalhando em um jogo para justamente gerar essas habilidades de pensamento crítico, pensamento científico, né, através de jogos, que é um outro cenário que a gente precisa, principalmente no Brasil. O que esse cenário de escola traz para a gente no Brasil? Que, poxa, que eu vou me formar e eu vou trabalhar em uma empresa. O problema é que eu tenho milhares de faculdades, milhões de alunos estudando, todos eles terminam a faculdade, vão procurar um emprego e não existe emprego para todo mundo. Nós não focamos no empreendedorismo no Brasil, que é o que faz a diferença. Nós precisamos de empregadores para abrir empresas e para começar. Então, assim, É. nesse período de pandemia, quando você fala, ah, mas o cara é empreendedor, gente, a gente tem que focar no empreendedorismo. Empreender é arriscado? É. Por que é arriscado? Porque ninguém ensinou a gente a empreender. A gente não tem um modelo de empreendedorismo, um modelo de abrir uma empresa, de seguir uma empresa, de saber os riscos, saber por onde ir. Então, esse é o principal problema. Entendi. Ou seja, dá para utilizar também mais um outro benefício aí da inteligência artificial para o desenvolvimento da educação, né? Na Sim, nossa casa, a gente tem, no nosso dia a dia, a gente tem alguns assistentes virtuais que vão balizando e que vão desenvolvendo aí, facilitando o nosso dia a dia, né? Como o Alexa, lá da Amazon, né? A Cortana do Windows. Esses assistentes, o nível de inteligência que eles trabalham, as interfaces que eles trazem para a gente. Como que eu faço que um assistente, por exemplo, ligue a luz do meu quarto, ligue o ar-condicionado antes de eu chegar em casa? Como que é esse processo dentro da nossa casa, cara? então esse processo a gente entra num processo de IoT, né, que é a internet das coisas. Né? Então, a gente precisa que esse conceito ele seja evoluído e atinja a sociedade. E aí nós temos ali as interfaces de comunicação, que é o que acontece hoje, por exemplo, com um restaurante que cria uma interface com Alexa ou com o assistente do Google. Então, se você está utilizando o assistente do Google aí no seu Android, né, e fiz esse exemplo várias vezes, você pode falar para ela, ó, estou com fome. Né, olha, tem restaurantes próximos, eu posso agendar uma mesa para você? Você quer agendar uma mesa? Então, ele já está interagindo com restaurantes que têm essa questão de interface, né? Então, o Google até está lançando um novo agora, que é o Google Duplex, que é justamente focado nessa questão de fazer agendamentos de serviços para que você não precise ligar, você não precise interagir com outra pessoa para conseguir agendar uma reunião, para conseguir agendar uma mesa, né, para conseguir agendar uma sala de reunião. Isso tudo vai ser feito automático. A gente vai simplesmente passar o comando. E assim vai funcionar com a internet das coisas. E aí a gente começa. Todo dia eu chego em casa às 8 horas e já peço lá a banheira para esquentar água, eu já ligo a TV, normalmente eu já coloco a TV no noticiário. Isso a gente vai fazer algumas vezes. De repente você vai chegar em casa, a água já vai estar esquentada, a TV já vai estar ligada no seu canal de noticiário e de repente vai chegar uma pizza, porque foi percebido que
você não se alimenta durante um certo período e mais para tarde você vai comer uma besteirinha ou outra. Então, a inteligência artificial vem nesse montante, gerenciar esses dados e administrar isso de uma melhor forma possível. Então, a internet das coisas é algo que está sendo aguardada com uma grande expectativa no mundo da tecnologia, devido aos grandes avanços que nós vamos conseguir com isso. Entendi, legal, cara. E aí, quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, né? Quando a gente traz isso para o desenvolvimento das competências, das habilidades para trabalhar com inteligência artificial, seja no desenvolvimento, ou seja na aplicação da inteligência artificial. Como é que está o mercado de trabalho, os benefícios e os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho? Qual que é a tua visão sobre esse ponto aí? Olha, desde, né, se a gente voltar aqui lá em 1800 e bolinha lá na era da Revolução, né? Então, o presidente Kennedy, né, ele já falava isso lá em 1811, né? Ele já tinha essa preocupação. Olha, o grande desafio dos anos 60 é entender o pleno emprego numa época em que a automação está substituindo os homens. Então, em 1811, ele tinha essa preocupação. A automação estava chegando e ia substituir os homens. Essa é a mesma preocupação que continuou de lá até hoje. O que aconteceu com essa revolução quando colocou as automações para substituir os homens? Não tirou os empregos. A gente teve momentos que foram substituídos, igual hoje, fábricas de carro, por exemplo, você diminuiu muito, né? A maioria é automatizada. Isso não significa que dentro de uma fábrica de carro diminuía a contratação. Isso aumentou em muito o número de contratações. Por quê? Quando você implementa uma tecnologia, a primeira coisa que você vai precisar são de especialistas para manter essa tecnologia e garantir com que ela evolua acompanhando as tecnologias adjacentes. Então, esse é um primeiro. Eu preciso de especialistas dessas tecnologias. E aí vem o primeiro ponto para quem está em uma linha de frente de substituição do seu serviço pela inteligência artificial. Esteja disponível para aprender algo novo e que vai te garantir empregado. Daqui para frente, a gente tem que aprender uns conceitos importantes. Aprender, desaprender e reaprender. A gente precisa começar a ter esse pensamento. Porque pesquisas revelam que uma empresa ela vai ter mais ou menos 15 anos de duração. Não estou falando aqui que uma empresa que surge amanhã não vai durar 100, 200 anos. Estou falando de uma média de pesquisa de consultoria dentro desse ramo. Então, os nossos filhos, os nossos netos, provavelmente eles vão ter mais de uma profissão durante a vida deles. É diferente da gente hoje que estuda e que vai ser médico a vida toda, vai ser engenheiro a vida toda. Isso vai mudar, porque a tecnologia vai conseguir atingir pontos em que a nossa profissão ela vai ser entregue à inteligência artificial. E aí nós temos que estar preparados para fazer essa mudança. Só que aí nós começamos a trabalhar o seguinte: a inteligência artificial ela consegue substituir um trabalho humano, um trabalho braçal, mas tem um ponto que ela não consegue substituir, que é o intelectual. O Certo. intelectual, uma máquina não consegue gerar o intelecto que nós temos. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas quando que isso vai ser possível? Tal? Algumas pesquisas realizadas dizem que sendo otimista, isso vai acontecer daqui a mais ou menos 500 anos. Nós vamos ter máquinas que vão começar a se aproximar do intelecto humano. Mas como nós conhecemos aí o mundo, eu acredito, tá? O meu chute aí é na virada de 1999 para o ano 3000. Né? Então a gente vai Ah, estar então tá nesse tranquilo, cara. A limite. gente tá de boa, tá longe disso aí, eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, assim, tá Exatamente. tranquilo com essa situação aí. Mas dentro dessas ações de mercado de trabalho, como é que eu me desenvolvo para trabalhar com isso? Como é que o que eu preciso fazer? Como que funciona esse processo, esse novo mercado aí? Cara, esse novo mercado, né, foi um cenário que eu falei, né? Assim, você tem que estar aberto a novas oportunidades. O mercado da inteligência, de inteligência artificial, ela vai utilizar
a mão de obra, né? Essa parte que a gente faz manual. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma pessoa que olha, só confere notas fiscais. A inteligência artificial vai ocupar esse cargo. O que eu posso aproveitar dessa pessoa? Cara, ela já conhece todo o processo de validação de nota fiscal. Aonde é que ela vai trabalhar? Ela vai ser paga para pensar. A gente vai colocar essa pessoa em um local em que ela vai pensar quais são as possíveis fraudes que podem acontecer com uma nota fiscal e que isso não está sendo olhado hoje pela inteligência artificial, por falta de dados ou por falta de uma falha ou por uma falha no algoritmo. Então, as pessoas elas vão ser usadas nesse contexto. Eu digo o seguinte: estudar essa questão de aprender, desaprender e reaprender, ela tem que ser constante. É assim que a gente se prepara. Você tem que observar, e aí a gente tem que olhar para o mundo da tecnologia, a gente tem que acompanhar as coisas acontecendo. Esse cenário de viver e, poxa, eu tenho uma profissão que dificilmente vai ser atingida. A gente tem que pensar, e eu penso assim, né? Se amanhã a minha profissão for atingida, o que eu vou fazer? O que eu tenho? Que é um cenário que as pessoas vivem hoje. Muitas pessoas entram numa empresa, trabalham 25 anos e saem exatamente da mesma forma que entraram, com a mesma formação, com os mesmos cursos, com o mesmo conhecimento, não leu um livro durante esse processo de 25 anos. Então fica complicado dela voltar para o mercado de trabalho. E o empregador, ele está interessado nisso. Às vezes tem uma pessoa para fazer a verificação da nota fiscal, é legal? É necessário. Agora, se essa pessoa contribui para a evolução do negócio, identifica problemas, identifica oportunidades de capitalizar em cima desses problemas, em cima dessas oportunidades que apareceram, tem o espírito empreendedor, esse vai ser o profissional diferenciado do futuro. E aí eu digo que ter uma noção de empreendedorismo vai ser uma das principais competências no futuro. Porque o empregador ele tem que ter a certeza que o negócio dele vai crescer. Ele já tem a certeza que a inteligência artificial vai chegar. Mas quem vai estar do lado dele quando, por exemplo, o funcionário for substituído? Será que ele é um funcionário descartável? E não é isso que os empregadores querem, né? Muita gente pensa que, cara, o empregador me mandou embora, deu um cara ruim. Não, gente. Assim, só sabe quem é empregador, quem deita ali à noite e pensa, poxa, hoje, infelizmente, um pai de família está deitado, ele não sabe se amanhã ele tem emprego, ele não sabe quanto tempo vai durar esse dinheiro que ele está recebendo. Não é uma questão de maldade, é uma questão de necessidade. Então, isso É aquela história, né? Você tem que... antigamente, você deixava transferir a responsabilidade do seu desenvolvimento, a responsabilidade da sua formação para a empresa, né? Então, você entrava numa empresa e essa empresa que ia te dar os cursos, ia te dar as capacitações, ia te promover, ia te formar, ia compartilhar. Muitas vezes as empresas compartilhavam o custo do desenvolvimento profissional pagando um curso, uma pós-graduação, né, as especializações que fossem o caso. E aí a gente está vendo que essa responsabilidade, você tem que ser o dono da sua carreira, né? Então você que é a carreira, né? Então eu tenho várias carreiras e você que é o responsável pela sua vida profissional, com as suas capacitações, com o seu desenvolvimento, com as competências que você precisa desenvolver e com os aprendizados, né? Então, você que tem que ser o guia dessas profissões, né? Para onde que eu vou aprender? O que eu vou reaprender? O que eu preciso desaprender? Né? Então, como é que vai funcionar isso? É você que precisa determinar esse processo aí, né? É interessante, cara. E aí, dentro desse processo, a gente tem que olhar para as principais profissões, né? As principais profissões do futuro, como que o mercado está indo para a inteligência artificial. Então, quais são as profissões que estão direcionadas lá na inteligência artificial, que vão ser necessárias, que vão ser requeridas para que eu possa me preparar, para que eu possa me capacitar para elas, né? No teu ponto de vista aí, quais são as principais profissões que a gente pode deslumbrar nesse mercado de inteligência artificial?
Ok, primeiro eu vou colocar um parênteses aqui para desenvolvimento de inteligência artificial. É, o primeiro ponto, se eu vou desenvolver inteligência artificial para a saúde, igual o Watson já está fazendo, né, que é um software da IBM, eu sozinho não consigo. Então existe uma área, todo um ecossistema que tem que ser cuidado para isso ser gerenciado. Então esse ecossistema hoje ele está vazio, ele não tem pessoas para ser encaixado nesse ecossistema. E aí a gente está falando de médicos especializados em algumas áreas para fornecer os dados para a inteligência artificial, a gente está falando de especialistas em outras áreas. Então começam a surgir pensamentos de profissões futuras também olhando para alguns gargalos. O primeiro gargalo que a gente tem e que vira dado para um algoritmo é a fake news. Que hoje a gente está vivendo, que a gente vive aí de fake news, de notícias falsas, isso é um perigo para os dados. Tá? Então, o primeiro que eu gostaria de destacar aqui é o detetive de dados. Esse vai ser um Certo. profissional de destaque no futuro, né? Então, investigar os mistérios do Big Data, né? O que nossos dados estão nos contando, que segredo eles têm, né? Questionamentos, correr atrás de quem divulgou a informação, para não confiar exatamente no Big Data que foi guardado o dado ali. A gente precisa de uma validação disso. Outro ponto importante que eu vejo numa das oportunidades, né, pesquisadas é o gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. Então, esse profissional no futuro, ele vai ser responsável por definir, desenvolver e implementar programas eficazes para acelerar vendas de negócios com inteligência artificial. Então, observe que a inteligência artificial, e aqui é importante colocar, não é um produto de prateleira, que eu vou lá, pego isso, coloco dentro da minha organização e está funcionando. Você precisa de inúmeros ajustes para que isso aconteça. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem que olhar para o mercado. O Walk-Talker, né, que é um profissional que também está surgindo, já surge agora, é um profissional que vai cuidar mais da terceira idade, essa questão de acompanhar as pessoas. Só o fato de você estar disponível para uma pessoa de melhor idade, fazer uma ligação, de você conversar, de acompanhar o dia dessa pessoa, isso é importante. Tá? Conselheiro de compromisso de saúde, também voltado para a área de saúde, vai ser esse profissional que vai acompanhar. Por exemplo, hoje nós temos já alguns trabalhos que fazem isso. Liga para as pessoas de melhor idade, formando, olha, está na hora de tomar seu remédio, está na hora de fazer tal situação. Então, isso começa a ganhar um corpo. A gente tem o gerente de equipe humanos-máquinas. Então, esse profissional ele vai ter uma grande importância em desenvolver uma interação de comunicação entre humanos e máquinas. Como que vai funcionar a nossa comunicação no futuro? Né? Quando a gente estiver ali lidando com a máquina do lado, né? Porque acontece um problema e eu tenho que regular isso com a máquina. Eu tenho que pensar nessa interação. Como que vai funcionar essa comunicação? Coach de bem-estar financeiro, essa é uma grande tendência, né? A gente está passando por momentos aí de turbulência financeiros a todo momento, e aí a gente tem esse porte. Então, o que acontece? A inteligência artificial que toma conta das suas ações financeiras, e por trás eu tenho um coach, que é um ser humano, que é gerenciado por essa parte de inteligência artificial e consegue te passar as melhores orientações financeiras. Cara, e aí tem assim, eu analisei aqui, está até listado aqui algumas profissões, mas assim, são muitas, né? Corretor de dados pessoais, né? Que monitora e comercializa os dados das pessoas de um cliente em busca de maximizar os ganhos em bolsas de dados nacionais e internacionais. Então, a gente já começa a ver aqui que essa transição de dados, a venda de dados, ela sempre existiu e ela está ganhando um patamar importante nesse século XXI. Né? A partir dos dados eu consigo fazer coisas mirabolantes. Tá? Ou Curador de seja, memórias. a gente está falando de profissões, então não é só tecnologia, né? A gente não está... que quando a gente, assim, algumas pessoas falam sobre inteligência artificial, sobre as profissões do futuro, elas associam isso aquelas que estejam ligadas à tecnologia da informação especificamente. Mas pelo que tu está falando aí, eu tenho profissões, eu tenho profissionais que vão trabalhar e que vão precisar, que vão ser necessários para o uso e a implementação da inteligência, né, dos conceitos de diversas áreas, né,
situações de saúde, igual tu falou, situações de aprendizagem, de educação, né, questões de alimento. Então, não é simplesmente colocar uma inteligência lá que criou uma área da tecnologia, da informação para desenvolver o escopo, né, como que ela aprende, como que ela indexa, como que ela faz as associações, mas as outras áreas, elas serão muito importantes também nesse processo de implementação, né? Então, não é só tecnologia da informação aí, dessas profissões do futuro, né? De todas essas que tu citou, cara. Legal. Não é... Aqui porque a gente entra o seguinte, foi feita uma pesquisa, uma grande consultoria, das Big Four, foi constatado que a inteligência artificial ela vai substituir 1,3 milhões de empregos no mundo. Porém, 2,8 milhões de empregos, de novas funções vão surgir. Então a gente tem essa transformação, isso que você acabou de falar. A gente usa a inteligência artificial dentro de um cenário. Só que só o fato de nós estarmos usando, entrando com a inteligência artificial na sociedade, nós já temos carências de profissionais, né, em diversas áreas. Então a gente pensa o seguinte: o Watson passou por isso em um teste de saúde, né, um computador da IBM. Foram lançados dados de saúde, diagnóstico de doenças, e ok, ele começou a diagnosticar. Passaram 6, 8 meses e ele não evoluiu o que esperava que fosse evoluído. E o que aconteceu? Os seres humanos que faziam interação com esse sistema pararam de fazer as suas funções, que eram o que alimentavam o Watson e gerava novos insights para a inteligência artificial. Então, para a IA, ela estava travada em um mundo que as doenças estavam ok, não ia surgir mais nada, e estava redondo. E não é, o mundo não para. Né? Direto a gente vai ter novas profissões, novos cenários surgindo, e a inteligência artificial ela é uma ferramenta que o ser humano vai utilizar. Ela não é um meio-fim que vai substituir tudo. Né? Isso é inviável. Nós, seres humanos, nós temos capacidades que as máquinas jamais poderão ser substituídas. Acredito que até o fato de inteligência, né? A gente imaginar algo que esteja fora de qualquer contextualização de dados, uma máquina ela não é capaz aí de idealizar somente isso. Né? Na PUC, Rio Grande do Sul, onde eu faço a minha pós voltado para a área de inteligência artificial, a gente fez uma questão ligada a dados. Né? A gente botou uma máquina para ler a Bíblia inteira. E aí você vê que ela começa a gerar versículos da Bíblia que quem não entende da Bíblia começa a acreditar no que está sendo falado ali. Mas por quê? Por causa dos dados. Já o ser humano, não, a gente consegue produzir muita coisa sem mesmo ter o dado. A gente tem essa questão da criatividade. E isso é uma coisa que eu acho que, cara, é bem difícil de substituir, de uma máquina substituir essa competência aí do ser humano. Legal, cara, interessante. Só para a gente caminhar aqui para o fechamento, né? Teu tempo aí já está esgotado. Galera, já deixa seu curtir aí, se inscreva no canal que a gente vai trazer outros conteúdos interessantes e outras abordagens aqui. Então, já se inscrevam aí para você receber essas notificações e serem avisados, né, sobre os novos conteúdos que a gente vai disponibilizar, tá? Aqui, a Companhia Nacional de Cinema, qual é o seu nome? Né? Tá marcado aqui como Companhia Nacional de Cinema. Ele fez uma pergunta interessante aqui, né? Sobre a Lei de Proteção de Dados. Na Lei de Proteção de Dados, ela fala o seguinte, Sérgio, né? Sérgio, da Companhia Nacional de Cinema. Ele está falando de Fortaleza. Pô, cara, legal. Legal estar aqui com a gente, né? Então, aqui, ele faz a seguinte pergunta. Sobre a Lei de Proteção de Dados, a lei já existe, ela está atuante em relação à proteção de dados, ou apenas em agosto, né, que vai ser implantado. Então, hoje está tudo liberado, já tem lei, como é que está esse processo aí? Eu acho que a gente detalha mais um pouquinho aí, como é que está o status da lei hoje, cara.
Então, hoje ela passou pelo Congresso, né? Ela já está, a maior parte dela já está pronta para entrar em vigor, só que devido à pandemia, ela ia entrar agora, né? Em agosto de 2020, acredito. E aí ela foi postergada para agosto de 2021. O que nós temos de proteção de dados é o Marco Civil da Internet, que foi algo que existiu antes da LGPD e que hoje trabalha um pouco dessa questão de proteção de dados. Mas hoje não existe uma lei que, por exemplo, possa chegar e exigir que você exclua dados ali do seu banco de Ser dados. multado, né? E isso, de você ser multado ou sofrer alguma penalidade por causa disso. Na verdade, você tem que já ir se adaptando para a entrada da LGPD. E aí, igual eu comentei lá atrás, a gente não sabe como que vai ser essa curva de aplicação, né? Se no momento está valendo para todo mundo, ou se a gente vai por áreas, né, por setores. A gente tem que entender o seguinte, que o processo de lei, né, tem o projeto de lei, a proposta, né, que pode ser dos deputados ou pode ser direto do governo, e aí depois que ela é aprovada, tem um processo de sanção e o presidente sanciona. E isso já aconteceu, esse processo de lei da LGPD, ela está há mais de 3 anos, salvo engano, né, Diego? 3 ou 4 anos mais ou menos que está acontecendo isso aí. E aí, ano passado, ela foi sancionada. 2018, salvo engano, ela foi sancionada. E aí, só que não pode, o mercado, a estrutura toda, ela não pode simplesmente valer a partir daquele dia, né? Porque é uma mudança muito grande, né? Que a lei traz para todos os segmentos da sociedade. E aí, esses segmentos, as empresas, elas precisam se adaptar, porque é uma mudança muito drástica. Então, ela já foi sancionada e aí ela está num período onde as empresas precisam se adaptar nos seus processos internos, nas suas estruturas, né? Criar os conselhos. Então, assim, tem uma série de situações dentro da lei que precisam ser geradas, que precisam ser adequadas. Então, a gente está na etapa de adequação. O mercado está se adequando à lei. O que o Diego falou aí foi que ela entraria em vigor, né, após esse processo de adequação, agora em agosto, né, agosto de 2020. E aí onde que começariam as multas. Me corrija aí, Diego, se eu estiver errando em alguma situação. Só que aí, por causa da pandemia, esse processo, esse início da lei em agosto de 2020 foi postergado para agosto, por um ano, para agosto de 2021, onde será cobrado as multas, onde o órgão governamental vai poder começar a multar, onde a gente, como cidadão, vai poder ter o controle sobre esses dados e fazer com que uma determinada empresa exclua seus dados. É mais ou menos isso, né, Diego? Isso. O que eu aconselho, assim, para você, o Sérgio, já ir se acostumando com essa questão de LGPD, é ele se preocupar com o cargo de encarregado de dados, que é o profissional que vai ficar responsável dentro da empresa por toda essa questão de transição de dados. Então, você tem a sua empresa, você tem os seus dados, e esse encarregado de dados, ele fica responsável pelos dados dentro da sua empresa. Você tem um operador, que normalmente são as empresas terceirizadas, e aí esse dado trafega da sua empresa para uma empresa terceirizada, onde é executado algum processo com esses dados. Isso também tem que estar transparente o que esse terceiro está fazendo com os dados. Então, o terceiro ele também vai ter um encarregado de dados, né? Tem todo um processo ali dentro da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existem profissionais que vão tocar esse processo. Não é um gestor que vai consultar um documento, uma lei, vai ver o que tem que ser feito e vai fazer. O conselho que normalmente eu passo é que contrate esse profissional de preferência para o profissional da área de tecnologia, que conhece as bases de dados, que conhece os cenários, um profissional que seja CLT contratado da empresa. Por quê? Quando você envolve dados, você envolve uma área muito sensível, que é a alta gestão. A alta gestão da empresa tem que entender de imediato que precisa ser aderida à LGPD. Quando isso vem de fora, um profissional de fora, primeiro que ele não conhece os processos da empresa,
ele não conhece a visão da empresa, ele não conhece os diretores, os gestores, os processos da empresa. Então, para ele alcançar a autogestão, fica complicado, ele perde credibilidade no seu trabalho, mesmo estando certificado, mesmo sendo excelente profissional, mas ele está vindo de fora, ele vai ter que aprender o negócio. E aí a gente está falando de praticamente um ano para a implementação. Então, se você tem as pessoas aí capacitadas dentro da sua empresa, né, de preferência da área de tecnologia, cuide, né? Já existe a certificação da LGPD, então vale a pena colocar esses profissionais, né, para estudar, ver um pouco dessa questão e preparar uma equipe para cuidar desse cenário de implementação. E aí vai ficar de um jeito bem mais fácil, né? Eles voltam da certificação já entendendo como que funciona essa implementação e podendo ajudar bastante aí nesse novo cenário. Pô, legal, Diegão, show de bola. Eu acho que era isso, Sérgio. Eu acho que a gente conseguiu te responder aí. E aí, como o Diego já falou, que tem a questão de segurança da informação aí, a segurança dos perfis, né, de localização dele aí, ele está no lugar ermo, protegido aí por diversas redes transacionais e criptografadas. É difícil encontrar esse cara, galera. É difícil, não é fácil não encontrar o cara preocupado com segurança de dados aí, então. Mas quem quiser te encontrar, quem quiser conversar, trocar uma ideia contigo aí, como é que faz para te encontrar aí? Se tu não quiser, cara, pode deixar, coloca o meu e-mail aqui e aí eu te repasso, entendeu? Assim, fica tranquilo, entendeu? Fica à vontade aí, tá? Eu prefiro não divulgar as minhas contas. Não, eu tô brincando. Vamos lá. Vou pedir pro Vandes aí colocar aí no YouTube aí o código, né? Para encontrar lá no Instagram, que é o No Diego. Instagram, tu vai divulgar o Instagram, cara. Porra, pensei que tu ia colocar no LinkedIn, vai colocar no Instagram. Pois é, Legal, no gostei. LinkedIn também, tá? É o Diego FDS. Né? O Vandes vai publicar aí no No post chat. aí do YouTube aí para vocês. Tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar direto em contato com o Vandes, a gente está junto aí direto, pegar os contatos. Mas é o Diego FDS, você me encontra aí praticamente todas as redes. No Facebook, aí você procura por Diego Ferreira da Silva, né? Também vai encontrar lá. Pelo Diego FDS também. Legal, cara. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes dele, tá? Assim que a gente finalizar aqui, eu vou colocar as redes para quem quiser localizar, quem quiser encontrar esse caboclo aí, tá bom? Isso. Digão, Assim, a gente também trabalha, né? Eu trabalho para a Quality. A gente faz um serviço também de automação de tarefas. A gente trabalha de 360 graus aí na área de tecnologia. E se você quiser ter os contatos também, o Vandes aí divulgar também o contato aí da Quality, né? A gente pode te ajudar aí, te dar um apoio aí na LGPD, te dar um apoio aí nessa transformação digital da sua empresa, questão de auditoria, que é muito importante. A gente tem um dos melhores softwares do mundo de auditoria, né, igual a CL, o Brasil é o segundo maior utilizador. Né, tem a Galvanize aí que desenvolve o software. E qualquer coisa vocês podem procurar, a gente está preparado aí para atender vocês aí, atender as necessidades. galera, o pouco que eu conversei com o Diego, as experiências que ele tem de quality e galvanizer, rapaz, são extraordinários. Então, vale a pena trazer esse consultor aí para a empresa de vocês. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Então, quem gostou, marca o joinha aí no canal, no vídeo, aliás, se inscreva no canal para que a gente possa avançar e compartilhe esse conteúdo aí com a maior quantidade de pessoas aí do seu ciclo de relacionamento, beleza? Diegão, muito obrigado, cara, por esse teu tempo aqui, por ter compartilhado tua expertise, tua experiência aqui com a gente, com a galera. Então, valeu mesmo, cara, por esses ensinamentos e todo esse conteúdo aí de alto valor que tu trouxe pra gente. Valeu, cara. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Qualquer coisa a gente volta aí mais para frente trazendo uma ferramenta de inteligência artificial que faz alguma coisa, de repente até o próprio
a CL aí da Galvanize, mostrar como que funciona isso dentro da ferramenta, o pessoal entender. Compromisso, hein, cara? Compromisso isso. Rapaz, ao vivo. Gostei Vamos marcar disso. isso aí online. Eu Online vou ao vivo trazer, aí para ver. vamos agendar, cara. Eu já vou até procurar aqui na agenda aí. Daqui 15 dias a gente vai fazer isso aí. Porque as Certinho. ferramentas que tu trabalha são loucas, velho. Mas valeu, cara. Brigadão mesmo, né? Parceiraço aí de sempre e tá aqui com a gente. Cara, um abraço e até mais, galera. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Um abraço, Vantos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!